E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos falar agora a respeito de uma descoberta que foi feita recentemente e foi publicado no último dia 19 de novembro em diversos meios de comunicação. E esse achado é interessante porque eles consideram o maior achado, né, da história depois dos escritos do Mar Morto, que tem a ver com a divindade de Jesus. Olha que interessante, né? Eles descobriram então que Jesus ele é divino. Olha que matéria e descoberta eles fizeram. Minha gente, olha que descoberta. Eu estou aqui estupefato com essa descoberta. Ó, tá aqui no site Aventuras da História. Foi publicado no último dia 19, né, de novembro de 2024 e tem como título assim: Mosaico de 1800 anos, ou seja, por volta lá do ano 200 depois de Cristo, indica que cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus, Um mosaico de 1800 anos descoberto em Israel traz uma inscrição em grego antigo que evidencia que os cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus. Caramba, rapaz, é mesmo, é? Não sabia disso não. Vamos lá. Inscrição no mosaico aqui, né, de Megido indica que Jesus Cristo como um filho de Deus. Divulgação no Museu da Bíblia. Tá aqui, né, esse mosaico. Um mosaico de 1800 anos, descoberto na prisão de Megido, em Israel, traz uma inscrição em grego antigo que evidencia que os cristãos já reconheciam Jesus como filho de Deus. Nesta época, considerado um dos primeiros registros de práticas cristãs, o mosaico de Megido decorou o primeiro salão de orações do mundo em 230 d.C. e diz: o amante de Deus, Akeptos, ofereceu a mesa a Deus Jesus Cristo como um memorial. Alegre Savariego, curadora da exposição que irá exibir o item, disse em comunicado que o mosaico apresenta evidências físicas inovadoras, físicas e inovadoras, isso é inovador, das práticas e crenças dos primeiros cristãos, incluindo a primeira instância arqueológica da frase Deus Jesus Cristo. Aí tá aqui, né? O mosaico de Megido, tá lá no Museu da Bíblia. O mosaico de Megido foi descoberto em 2005 no Vale de Jezreel, em Israel. A escavação conduzida pela Autoridade de Antiguidades de Israel, durou 4 anos para recuperar o piso de 177 metros quadrados. Além da inscrição, o mosaico continha o nome de Gaiano, um oficial romano que financiou parte da obra, imagens de peixe, uma possível referência à multiplicação dos pães e peixe, narrada no Evangelho de Lucas, e uma referência a Brútius, artesão que teria colocado o piso há quase 2000 anos. O mosaico também destaca a importância das mulheres na igreja cristã primitiva, novidade nenhuma, mencionado nomes como Akeptos, Primila, Siríaca, Doroteia e Crestes. Algo raro para a época. Meu Deus do céu, que raridade, né? Não se sabe ao certo se elas eram patronas, mártires ou tinha outra função significativa, mas sua inclusão reflete a relevância dessas figuras na comunidade. Já a gente vai tratar sobre isso, está aqui, né, o texto onde vai falar essa inscrição, né, Gaiano, também chamado Porfírio, centurião, nosso irmão fez um mosaico às suas próprias custas com um ato de generosidade, diz a inscrição. A equipe arqueológica encontrou também vestígios de um acampamento romano próximo, sugerindo uma coexistência pacífica entre romanos e cristãos naquela época. Caramba, né? Não sabia que tinha cristão em Roma, não. Que tinha igreja lá em Roma. Rapaz, não tem esse texto aqui, eu ia ficar boiando na ideia, né? Que em Roma havia igreja. Primeira vez que eu... Se não é essa equipe arqueológica aqui, eu nunca descobri que em Roma teria crente, né? Nos primeiros séculos. Minha nossa. Caramba. Segundo os pesquisadores, o local provavelmente foi abandonado e coberto, porque a 6ª Legião do Império Romano foi transferida para a Transjordânia, uma região localizada a leste do Rio Jordão. Esta é, sem dúvida, uma das descobertas arqueológicas mais importantes para a compreensão da igreja cristã primitiva. Caramba! O mosaico ressalta o papel crucial das mulheres na igreja primitiva, isso também não é novidade nenhuma,
pelo fato de 5 mulheres serem mencionadas nele pelo nome. Verdadeiramente, o mosaico apresenta uma riqueza de novos dados, meu Deus, para historiadores da igreja, como os manuscritos do Mar Morto. Ah, manuscrito serve como base? Caramba, não sabia disso não. Fizeram para estudiosos da Bíblia, afirmou Bob Duke, diretor da Escola Iniciative do Museu da Bíblia em nota. Caramba, rapaz, você tá vendo aí a grande descoberta, mulheres trabalhando, né, junto com a igreja, e igreja convivendo pacificamente com outros irmãos em Roma, e Jesus sendo chamado de Deus. Que descoberta! Então, quer dizer, os manuscritos do Mar Morto é uma grande descoberta. Agora, esse manuscritos... Ó, tá até velho, ó, parece até um manuscritos mesmo, ó, tudo solto. Isso aqui eu comprei quando, meu Deus do céu? Ai, tá aqui a data que eu comprei. Foi em 2001. Minha biblinha, gente, 2001, ó. 2001, minha Bíblia. Esse número nem existe mais, 2001. Basileia de Theos, Reino de Deus. Né? Essa minha Bíblia aqui, 2001, tem mais de 20 anos, essa Bíblia aqui toda marcada. Né? Toda marcada ela, tadinha. Né? Isso aqui não é um manuscrito. Não serve. Isso aqui não serve. Né? Agora, os manuscritos do Mar Morto é importantíssima, uma descoberta incrível. Olha que interessante. Eles descobriram agora, só agora que eles descobriram, gente, tadinho, né? A fé da igreja primitiva no tocante à divindade de Jesus. Só agora que eles descobriram isso, né? Olha aqui, ó. Inácio de Antioquia. Conhece Inácio de Antioquia? Ano 117. É mais antigo do que essa descoberta aí no mosaico. Diz assim: Inácio, a igreja amada e iluminada segundo a fé e a caridade de Jesus Cristo, nosso Deus, deseja todo o bem e irrepreensível alegria em Cristo Jesus, nosso Deus. Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João. Os caras estão assim, estupefatos. Nossa, que descoberta incrível. Olha como é que eles criam. Olha como é que eles acreditavam em Jesus. Está aqui, Inácio de Antioquia, gente. Está aqui, ó. Ah, não está aqui. Botei aqui do lado, ó. Está aqui, ó. Padres apostólicos. Não tem nenhuma manipulação aqui católica não, irmão. Você pode ver em qualquer livro que não seja da editora Paulus. Isso aqui é 117 depois de Cristo. Inácio nasceu no 1º século, ele conviveu com os apóstolos. Foi nomeado bispo pelas próprias mãos do apóstolo João. Um homem renomado, reconhecidíssimo, mártir. Tá ali, ó. De Jesus Cristo, nosso Deus. Jesus, nosso Deus. Ué, como assim? Ó, Atenágoras de Atenas. Desse modo fica suficientemente demonstrado que não somos ateus, pois admitimos um só Deus, incriado, eterno, invisível, impassível, incompreensível e imenso, compreensível a razão só pela inteligência, rodeado de luz, beleza, espírito e poder inenarrável, pelo qual tudo foi feito através do verbo que dele vem. E pelo qual tudo foi ordenado e se conserva. De fato, reconhecemos também um Filho de Deus. E que ninguém considere ridículo que, para mim, Deus tem um Filho, estando o Filho no Pai e o Pai no Filho, por unidade e poder do Espírito. O Filho de Deus é a inteligência e verbo do Pai. Com efeito, dizemos que o mesmo Espírito Santo, que opera no que falam profeticamente, é uma emanação de Deus. Emanando e voltando como um raio de sol, admitem um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo. Aqui, ó, Jesus sendo chamado de Deus. Quem é chamado de Deus? O Pai e o Filho. O Espírito aqui emana deles.
Atenágoras de Atenas, 177 depois de Cristo. É antes do mosaico lá. Por que os documentos do Mar Morto são documentos importantíssimos e os documentos da patrística que demonstram o cotidiano e a fé da igreja não são importantíssimos? Qual é a diferença de um para o outro? Se tudo envolve fé. Tá aqui, ó, Atenágoras, né? Ele faz essa explícita defesa, né, que existe o Deus Pai e o Deus Filho e um Espírito Santo. Vamos ver aqui. Justino de Roma, Justino Marte, 185 depois de Cristo, antes do mosaico lá. O Pai do universo e do unigênito não tem um nome imposto. Posto daquele que tem nome, no caso imposto, né? Supõe outro mais antigo que o tem imposto. Pai, Deus, Criador, Senhor, Soberano, não são propriamente nomes, mas denominações tiradas de seus benefícios e de suas obras. Quanto a seu Filho, o único que propriamente se diz Filho, o Verbo que está com ele antes das criaturas e é gerado, quando no princípio criou e ordenou por seu meio todas as coisas, chama-se Cristo por sua unção, e porque Deus ordenou por seu meio, né, todas as coisas. Jesus, em troca, é nome de homem, que tem a sua própria significação de Salvador. Porque nós adoramos e amamos, depois de Deus, o Pai, né, o Verbo que procede do mesmo Deus ingênito, inefável. Aqui ele está chamando de Deus, né, o Pai. Mas veja aqui a expressão, nós adoramos. Adoramos. Jesus, ele já era adorado. Tá? Ok, vamos ver aqui, ó. Irineu, testemunho de Irineu de Leão, 130 depois de Cristo, antes do mosaico. João proclama um único Deus todo-poderoso e um só unigênito, Jesus Cristo, por meio do qual foram feitas todas as coisas. Dele diz que é o Verbo de Deus, o Filho único, a origem de todas as coisas, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, o Criador do cosmos, aquele que veio para o que era seu, se fez homem e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz que este Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com estas palavras: único é Deus, o Pai que está acima de todos, causa de tudo e em cada um de nós. Foi demonstrado claramente que os pregadores da verdade, os apóstolos da liberdade, não chamaram Deus ou Senhor a nenhum outro a não ser o verdadeiro Deus Pai e ao seu Verbo, que tem a primazia sobre todas as coisas. O Pai lhe sujeitou tudo, e todos recebeu o testemunho de que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Do Pai, né? Gerado do Pai, do Espírito. É isso que está querendo dizer, né? Ele vem do Pai, ele vem do Espírito, porque tem que ler o contexto, né? Porque você não vai entender que ele é Deus do Pai, não é isso. Aí sim, né? Ele é o Senhor dos anjos, da criação, dos homens, dos espíritos, até dos espíritos apóstolos. É ele quem está no comando, é ele quem está ali, né, tendo maior autoridade. Ele tem poder, mais poder do que eles, né, dos demônios, do inimigo. E finalmente até da própria morte. O Filho opera do princípio ao fim, dispondo todas as coisas em nome do Pai, e sem ele ninguém pode conhecer Deus. Desde o princípio, o Filho é o revelador do Pai, porque está com o Pai desde o princípio, e manifesta ao gênero humano as visões proféticas, os diversos carismas, os ministérios e a glória do Pai gradual e tempestivamente segundo a utilidade. Aquele a quem revelar o Pai que está nos céus, dando-lhe a entender que o Filho do homem nasceu não pela vontade da carne, nem pela vontade do homem. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Já demonstramos pelas Escrituras que nenhum dentre os filhos de Adão é chamado Deus ou Senhor, no sentido absoluto da palavra. Porque chamado de Deus, né, Elohim, Moisés foi chamado, os juízes lá foram chamados também. Mas no sentido absoluto da palavra de adoração, né, de ser um Deus unigênito ao lado do Pai, isso não. É que somente ele,
a diferença de todos os homens, então foi proclamado na plena acepção do termo Deus, Senhor, Rei Eterno, Filho Único e o Verbo encarnado. Então tá aqui, né, documentos. E eles ficaram estupefatos pelo fato de acharem, né, nomes de mulheres trabalhando. Gente, que descoberta incrível, né? Mulheres trabalhando com a igreja. Será que isso tem na Bíblia? Olha aqui, né? Vamos ver aqui na Bíblia, né? Romanos capítulo 16, ó. Saudai a Priscila. Vamos correr, né, com o texto, ó. Maria, Júnias, Trifena, Trifosa, Pérside, a mãe de Rufo, o eleito, né? Júlia e a irmã de Nereu. Aqui, ó. Lá foi encontrado 5 nomes. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. E por incrível que pareça, essa carta aqui foi escrita para a igreja que está em Roma, tá? A igreja dos romanos. Tinha bispos lá em Roma também. Então, gente, é impressionante, né? A grande descoberta. Que descoberta? Os manuscritos do Mar Morto. Que esses aqui, esses documentos aqui não servem, não? Isso que eu falo, gente. Tu quer dizer que se eu encontrar uma pedra escrito Moisés, aí Moisés existiu. Mas se eu encontrar documentos falando dele, aí ele não existiu. Mas se eu encontrar uma pedra ali, né, cunhada, escrito Moshe. Caramba, descobrimos uma pedra, um papel. Um papel não pode. Tem que ter, pedra. Pedra pode, papel não pode. Se encontrar algum papel escrito naquela época, não serve. Tem que ser só pedra. Pedra, tudo bem. Se tiver alguma coisa escrita numa parede, aí valeu. Aí tá valendo, é uma prova de que ele existiu. Mas se tiver num papel, não serve que ele existiu. Se tiver centenas de pessoas falando que ele existiu, aí não serve. Se você tiver, né, robustos documentos dizendo que ele existiu, não serve. Tem que estar numa pedra. Se tiver talhado numa pedra, aí serve. É impressionante. E essa enorme descoberta nada mais é para mim, do que mais um entre tantos outros documentos que nós temos de papel, né, que mostra a fé da igreja primitiva. Simples assim. Simples assim. Tá? Então você veja como que o povo, né? Eu já vi aqui vídeos, pessoas fazendo uma grande live de descoberta, né? O livro de João foi escrito no ano 200, tem os teólogos liberais, né, falam que foi escrito no ano 200 depois de Cristo. Que doideira, a gente está dentro aqui do documento. Existem vários documentos, irmãos, que está lá, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tem de Atenágoras, né? Tem de Tertuliano, tudo lá do primeiro século. Narrando, tem de Irineu, escrevendo o livro de João, 130. Os caras me jogam para quase o século III. Por isso que a gente aqui insiste em você, irmãos, vamos ler. Isso aqui é história, isso aqui demonstra como os nossos irmãos criam. Você está substituindo a Bíblia pelos primeiros cristãos. Eu não estou substituindo nada. Você está vendo aqui o que os caras estão achando, né, 1000 maravilhas. A gente já está, quando eles estão vindo com a farinha, já está vindo com o pão pronto já. A ideia é mostrar como que os primeiros cristãos criam. Essa é a ideia. Mas a nossa base de fé é a Bíblia e é insubstituível. Mas é curioso, é interessante, é saudável, é importante mostrar como era a base da fé dos primeiros cristãos. Ou você não acha que é importante, não? Porque quando se trata da reforma, eles fazem questão de mostrar como os primeiros cristãos reformados criam. Quando você vai estudar Adventista do Sétimo Dia, eles fazem questão de mostrar como criam os pioneiros, como cria Ellen G. White, como cria
criam os outros lá. Então, quando você vai estudar a origem da fé daquele segmento religioso, eles fazem questão de mostrar como que criam aqueles fundadores, os que começaram a anunciar aquele tipo de fé. Então, nada mais natural de que nós, como igreja em geral, e não uma denominação, a gente mostrar como que criam os primeiros cristãos, discípulos dos apóstolos também. Qual o problema? Não tem nenhum problema. A grande questão é que nós cremos exatamente como eles creram. E partimos do princípio da Bíblia, e não deles, mas da Bíblia. Só que eles explicam a Bíblia e mostram como que os bispos nomeados pelos apóstolos criam. Eles aprenderam isso com quem? Quem foi o mestre dos bispos ali? Quem ensinou a eles? Entende? Então, a gente tem que partir desse princípio. Claro que tem uma outra questão aí, porque você vê duas escolas. Você vê a escola de Antioquia, você vê a escola de Alexandria, né? Então, mesmo bem cedo, já existiam pessoas sendo influenciadas pela filosofia. Isso é tão claro que eles fazem muitos livros combatendo os hereges cristãos primitivos. Então também tem essa questão, né? Porque não é porque era um homem daquela época que ele tem toda a verdade, não. Pode ser um homem daquela época e ser influenciado por uma outra escola antiga, como muitos foram influenciados pela escola de Alexandria, infelizmente. E que deu um trabalho ali para a escola de Antioquia refutar, né, muitos alexandrinos. Mas isso aí é uma outra história. Tá? Eu vou deixar aqui agora no final um vídeo onde eu dou a aula sobre a divindade de Jesus na patrística. Então fica com essa aula aí, clica aí e bom proveito, amém? Fica essa palavra em nome de Jesus.